casa, tem vindo aqui com alegria. Você que esqueceu aí da cesta, do gesto de amor e da cesta, essa semana você pode trazer, não tem problema. Também tem o Pix que pode fazer, entrando lá também no... Você que está em casa e quer participar aqui, ofertando para ajudar as pessoas que têm passado dificuldade financeira. Nós temos 2 equipes aqui que trabalham fortemente nessa área, que é a Junta Diaconal e as mulheres da SAF, têm desempenhado esse trabalho de ir até as casas, de acompanhar, de suprir as necessidades. Então você pode trazer durante a semana aí, durante o mês todo, se você esqueceu hoje, tá bom? Gratidão a você que tem feito essa oferta e dividido do muito que Deus tem te dado, um pouco para abençoar vidas. Gratidão a você que entendeu que aqui você tem se alimentado espiritualmente, tem recebido a oração, tem recebido acompanhamento e tem trazido seu dízimo e oferta a essa casa para sustentar todo esse trabalho. Tudo isso aqui envolve dinheiro e é o meu e o seu dinheiro. Não tem de outro lugar. Então, gratidão ao Deus Todo-Poderoso que tem suprido a sua necessidade. E assim você, como oferta de amor, tem devolvido parte do muito que Deus tem te dado. Porque é muito, amados. Às vezes a gente acha assim, pastor, o senhor não conhece na minha casa, o senhor não foi ainda lá. Não fui porque você não me convidou. Pode passar ali amanhã, marcar na secretaria com a Andréia. Vou ter o prazer de ir na sua casa, que aqui os pastores dessa igreja visitam. Então, voltando à nossa conversa. O senhor não sabe como é que é lá em casa. Não, o senhor vai falar, amados, hoje, exatamente hoje, 8 milhões de pessoas vão dormir sem comer uma refeição. Isso é estatística. Se você entrar no Google e pesquisar, você vai ver lá aproximadamente 8 milhões de pessoas vão dormir hoje sem ter comido um prato de comida. E pelo rosto que eu estou vendo de vocês aqui, pelo menos uns 2 você já comeu. Tem gente que foi no terceiro, tem gente que está pensando no quarto. Já olhando para o relógio, vendo se o culto vai acabar, que já está pensando em comer de novo. Mas 8 milhões de pessoas hoje, inclusive crianças, vão dormir com dor no estômago ou nem um prato de comida. Nós temos que aprender a ser mais grato. Porque Deus olhou para nós com um olhar de bondade e misericórdia. E nós nascemos num país que tem o privilégio, hoje, de alimentar mais de 1/4 da população mundial. Nós somos o celeiro do mundo. Nós estamos exatamente no lugar aprazível. Todos os missionários que vêm ao nosso país dar testemunho e encontram aqui. Eu não vou me esquecer hoje do André. André é um seminarista que eu recebi na minha casa, da Guiné-Bissau. Hoje ele é o presidente do Supremo Concílio de Guiné-Bissau. E quando eu quis fazer um churrasco ali para ele, e eu comprei as melhores carnes que eu podia comprar, em abundância, falei, na minha casa, meu irmão, você tem liberdade, você como você quiser. Se não aguentar mais, nós damos um jeito. E quando eu servi para ele, ele comeu um pouquinho no prato e parou. Falei, não, irmão, não precisa ter vergonha não, aqui em casa você fica à vontade. Como tanto você quiser. Ele falou, não, pastor, eu quero agradecer. Falei, mas por quê, moço? Fiz churrasco para você. Ele falou assim, pastor, eu não posso aprender a comer como o povo do Brasil. Porque todos os meus irmãos que saíram de Guiné para estudar aqui, vieram fazer o seminário e comer igual os brasileiros, nunca mais voltaram para Guiné. Lá nós não comemos o tanto que vocês comem. Às vezes a gente passa alguns dias até sem refeição. E eu quero voltar porque eu quero servir o meu povo como pastor. Ah, irmãos, que vergonha eu passei. Louvado seja o nome do Senhor, você está num lugar afortunado. Nós vamos parar para pensar um pouco mais sobre isso. Que Deus te abençoe, continue dando fartura na sua mesa, no nome de Jesus. Mas não deixa só para você. Semeia na vida dos outros com alegria. Amém? No nome de Jesus. Amados, o carnê, eu falei hoje de manhã, esse carnê verdinho, você vai ver aí, já estão aí. Aí eu tinha falado hoje de manhã para cada um levar para sua casa, mas eu já fui orientado, meu ponto, aí eu tenho uns pontos assim que chegam no meu ouvido.
que da outra vez que nós fizemos campanha aqui, eu ainda não estava aqui de carnê, sumiu assim uns 30 carnê antes de começar a campanha, porque levaram para casa. Então eu estou mostrando para vocês aqui, esse carnê é um sonho que nós temos do terreno lá de Itapajipe. Nós já temos um pastor lá, já contei a história, como começou e o crescimento, os evangelistas que passaram por ali. E nós estamos agora entrando para a etapa final, que é comprar o terreno e começar a construção para organizar a igreja presbiteriana de Itapajipe. Por enquanto ela é nossa congregação, mas nós queremos que ela se torne uma igreja independente. Pensando nesse sonho, nós estamos com esse carnê aqui, ele tem vários valores, começa em R$1.000 e termina em R$50, visível. Mas tem embaixo logo escrito outro valor. Entendeu? Então comece a orar por isso, nós vamos lançar essa campanha. Eu falei que o pastor Carlos, que é nosso pastor também, lá de Itapajipe, mas ele é pastor aqui do conselho, nós que trouxemos ele. Ele vai vir pregar aqui no dia do lançamento. O pessoal de Itapajipe vai vir para ministrar o louvor e nós todos estaremos aqui. É o dia que nós vamos lançar a campanha no mês de setembro agora. Até lá, ore a Deus, peça a Deus, fala assim, meu Deus, põe no meu coração o valor que eu vou contribuir em 24 parcelas. Então são 24 parcelas. O valor que você pensar vai ser assim, 24 parcelas. Tem gente que quer dar tudo de uma vez só. Não quero dar tudo de uma vez só. Amém. Então não pegue o carnê. Pega lá o envelope, coloca lá a construção ou compra do lote da igreja Itapajipe e põe o seu valor lá. Entrega, né, no gasofilácio ou faz o Pix, depois põe o recibo lá. Lembre-se que quando for fazer o Pix tem que ter 10 centavos. O valor que você tem, mais 10 centavos para identificar na conta que vai cair que esse dinheiro é somente para a construção. Isso não é para mandar para o nosso missionário. A gente tem um pastor que a gente ajuda com meio salário mínimo todo mês, lá em Santa Rita, né, do Maranhão. Lá no Maranhão, um pastor que ganha 2 salários mínimos e meio, sustenta e é pastor de 3 igrejas. Então nós mandamos dinheiro para lá também. Nós temos gente que a gente manda dinheiro aqui na região para ajudar a completar o salário de algumas pessoas. Então nós temos várias coisas que a gente faz. Se você quer somente para construção, a identificação no seu depósito é 10 centavos. Se for dar R$2,10, entendeu? Vou dar R$2.000,10. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te orientar. Então, a nossa orientação como pastor, como conselho dessa igreja é: Deus já tem um valor no seu coração. A gente não precisa ficar falando aqui, eu quero 100 de R$1.000. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, irmão. O maior problema da oração é que Deus responde. Esse é o maior problema da oração. Então dobre o seu joelho lá no seu quarto. Ore e fala: Deus, eu estou nesse projeto junto com a igreja. Eu quero também botar uns tijolos lá naquela igreja lá. Porque Jesus foi, claro, o maior investidor, o que é o dono do ouro e da prata, conforme Ageu 2:8 diz. Ele falou no Sermão da Montanha: ajuntai tesouro nos céus. A dica do maior investidor do universo fala: existe um lugar que você tem que ajuntar. E não é aqui. Porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem destrói. E no seu caixão também não tem gaveta. Tudo você junta aqui fica. Mas tudo aquilo que a gente investe no reino de Deus, pensando em almas, não pensando no que vai retribuir de benefícios financeiros, mas pensando nas almas que vão se converter. Ah, irmãos, fico pensando no galardão lá do George Miller. Um homem que viveu de ofertas, só no joelho. E teve três orfanatos. Ele chegou a sustentar 10.000 crianças no joelho. 3 orfanatos. Esses orfanatos estão até hoje lá, na cidade onde ele construiu. Nem as guerras que tiveram destruíram esses orfanatos. Aliás, na época da guerra, nem uma bala riscou. A cidade foi toda destruída e os orfanatos ficaram intactos. Um homem que orava. Um homem a quem Deus deu milhões. Foram mais de 10 milhões de libras esterlinas.
faz os cálculos aí. Você que é bom de saber. Vale a pena se ler essa biografia. Abre a Bíblia aí, falando em gente que marcou gerações. Eu queria agora que você abrisse a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos caminhar um pouco hoje em cima de Davi. Aqui está uma das histórias, Atos capítulo 13, a partir do versículo 16. Esse testemunho de Paulo em Antioquia é um dos melhores resumos que tem dos patriarcas até Jesus Cristo. Então, se você tem muita dificuldade de guardar textos, guardar versículos, mas você queria guardar pelo menos a história de um pano de fundo geral, eu te aconselho a gravar, a grifar na sua Bíblia aí agora, esse texto que nós vamos ler, que é do versículo 16 até o versículo 41. Então você lendo isso aí em casa, lendo mais uma vez, lendo, você vai ter toda a perspectiva da promessa de Deus, dos patriarcas até o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo-lhe tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: quem deu testemunho é o próprio Deus. Achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-lhe em um túmulo. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E o que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira disse: e cumprirei em vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele
Todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Aqui eles ficaram tão maravilhados, pediram para ele voltar outro dia. Então esse é o primeiro sermão ali em Antioquia, de Paulo, falando da grandeza do Evangelho, da promessa do Antigo Testamento de enviar o Messias, através do qual prometeu a Davi que ia sair da sua linhagem, da tribo de Judá, o filho de Deus vivo, do qual ia manter esse trono eterno, que o seu trono, a linhagem do trono de Davi seria eterno, que é o próprio Senhor Jesus. E aí Paulo prega sobre isso. Se você nunca ouviu sobre o Evangelho de Deus e entrou nessa igreja hoje você escutou o resumão da palavra, está aqui. Portanto, você se torna inculpável no dia que o nosso Senhor Jesus voltar. A palavra é: veio alguém que morreu pelos nossos pecados. Somos pecadores e necessitamos de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. E o arrependimento não é reconhecer que peca como todo mundo peca. Entendeu? Entendeu, né? E quando a gente vai falar dessas coisas assim, mas todo mundo peca, pastor. Só que não sabe, fulano é da sua igreja. Então, até para você que arrependimento é mudança de conduta, de direção. Não é só reconhecer que é pecador e que tem mais pecador junto com você. Mas uma vez que reconheceu que está em crise, tem que mudar. Tem que mudar. Mas eu quero falar nessa noite, isso porque aí você já estremeceu, se você quiser levantar, não tem problema. A palavra já foi pregada na sua vida. Eu queria falar hoje sobre gente que marca gerações. Porque num sermão que fala sobre o senhorio de Cristo, sobre a promessa da salvação, é citado um homem. É citado Davi. É citado um jovem. A história dele aqui conta o término da história e a continuidade em Cristo Jesus. Mas se você olhar no versículo 36, olha o versículo 36 aí. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme... A pergunta é: aonde você está na sua história? Nós temos uma história diante de Deus. Salmo 139, versículo 16, fala que todos os dias da nossa vida foram escritos e designados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Então a sua história, há um planejamento do Deus, do arquiteto, o Deus do universo. E ele não só arquitetou e designou todo o universo, mas toda a história da humanidade. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nisso ele também pensou em você. Se você nunca achou que o seu nome não estava escrito na Bíblia, está no Salmo 139, no versículo 16. E alguns outros. Em alguns outros. Mas lá está falando que você existiria, que você viria, que você teria a data marcada de nascer e que você também tem a data marcada de morrer. E dessa ninguém vai escapar. Nós lemos isso no Salmo 89. Deocidentemente. Eu não li o Salmo 89 porque eu achei bonito, vou ler esse para juntar no culto. Não, o Salmo 89 ele faz parte do que você está ouvindo nessa noite. Lá fala daqueles que acham que podem viver de qualquer jeito, mas que Deus fez a sua história. Então, no momento da história como Davi foi um homem que veio e ele aproveitou aquilo que Deus fez na vida dele. Ele viveu a história de Deus. O versículo 36 de Atos, capítulo 13, fala que ele não foi só, que ele marcou a sua geração. Porque tem muita gente que marca a geração. Mas nem todos vivem no desígnio e na vontade de Deus. E para esses,
Como é que o senhor sabe que nem todos vão viver na vontade de Deus? Porque o próprio Senhor Jesus falou isso em Mateus, no Sermão da Montanha, no final, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, somente os que fazem a vontade do Pai é que vão entrar no reino dos céus. Os demais não vão. Então tem gente que vive a sua geração, pode até marcar a sua geração, mas ele não faz os desígnios e a vontade de Deus. E a pergunta nessa noite é: quem é você? O que você tem feito? Qual é a marca e o legado que você vai deixar na geração que você está vivendo? Quem são os seus discípulos? Da onde veio esse homem? Aliás, na época um jovem, rejeitado pelo pai. Você vai ver essa história lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Você vai ver quando Deus aborrece do rei Saul e fala com Samuel, o profeta, fala: olha, eu escolhi outro. Eu me aborreci desse e já escolhi outro. Eu achei um. E Paulo cita isso no versículo 12, aqui, se eu não me engano é 12. No 22. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé. Ele achou. Deus procura. Se Deus achou, é porque Deus procura homens que tenham um coração segundo o seu coração. Agora, onde que Deus achou esse homem? Cuidando de ovelhas malhadas. E naquela época, quem cuidava de ovelhas malhadas eram pessoas que não tinham muita habilidade de cuidar a ovelha, ou eram pessoas que estavam começando no ministério das ovelhas, ou era simplesmente pessoa que era largada, era aquilo que tinha, porque as ovelhas malhadas eram muito baratas. As ovelhas do alto mercado, do padrão, eram as ovelhas branquinhas, as ovelhas sem defeitos, eram as ovelhas que eram vendidas para o sacrifício. Elas tinham um alto valor. Porque elas é que representariam todo o pecado de uma família diante do sacerdote que ia ser sacrificado. Já havia um sinal nas Escrituras do Antigo Testamento que para fazer o sacrifício para o pecado tinha que ser uma ovelha nova, sem defeito, sem mácula, representando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então essas ovelhas tinham um alto valor. Quando Deus achou Davi, ele achou no meio das ovelhas malhadas, e o próprio Senhor depois relembra isso a ele: tirei você de trás das malhadas. Deus sabe exatamente onde nós estamos, amados. Deus conhece exatamente aonde nós trabalhamos. Ele não perdeu o GPS da humanidade. Está nas suas mãos. Um Deus que chama todas as estrelas criadas, e hoje nós já sabemos que em cada galáxia existe mais de 200, estimado de mais de 200 bilhões de estrelas em cada galáxia, em cada sistema. E a palavra de Deus fala que ele chama cada uma das estrelas pelo seu número. As estrelas são enumeradas e ele não erra nenhum número. E esse Deus, ele achou aquele menino quando nem o pai acreditava nele. Tanto que quando Samuel chega para o sacrifício, essa história você vai ler em 1 Samuel 16, vale a pena você ler em casa essa semana, para você mastigar tudo isso que está sendo falado aqui nessa noite, entender todo um contexto dessa história. Samuel chega na cidade, na porta da cidade ainda, os anciãos vão à porta da cidade, inclusive o pai, Jessé, o pai de Davi, e pergunta: a tua vinda é de paz? Ele falou: sim, a vinda é de paz, porque eu vim sacrificar. E convidou a família de Jessé para estar junto do sacrifício. Para isso eles precisavam se santificar. Amados, ninguém entra na presença de Deus realmente sem ter vida de santidade. Ninguém escuta a voz de Deus e sente a presença de Deus, e a palavra de Deus arde no seu coração, se ele não andar numa vida de separação deste mundo. Viver o que todo mundo faz e querer ouvir a voz de Deus é incompatível com as Escrituras. Somente aqueles que se preparam, que buscam, que têm sede, que têm fome de Deus, é para esses que Deus para. Ele fala: aquele que tem fome,
aquele que tem sede. Ele fala, eu sou o pão da vida, mas ele não é pão da vida para todo mundo. É só para quem tem fome. E para quem vai na sua direção. E quem vai à direção de Deus, ele tem que se santificar. E então a família de Jessé é santificada para o sacrifício. Se você olhar lá a história, você vai perceber que estão todos os filhos, 7, exceto Davi. E ele pediu para chamar toda a família. O que faz um pai esquecer de um filho? Eu não sei. Eu não sei. E então passa os 3 primeiros, os mais altos, e os treinados para a guerra, eram do exército do rei Saul. E quando o profeta erra, porque profeta também erra, porque profeta é vaso de barro, a glória é de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele usa o vaso, mas o poder volta para ele. Onde que está isso nas escrituras, pastor? Na oração do Pai Nosso, no final dela. Quando ele termina a oração ensinando como vocês querem tocar o coração do Pai, vocês vão orar assim. Pai Nosso, está nos céus. No final ele fala assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essas 3 coisas Deus não divide com ninguém. É dele, somente dele, e volta para ele. E então o profeta levantou para ungir. Primeirão, fortão, crossfiteiro, do exército. E Deus falou, ó, você não vai achar essa palavra crossfiteiro lá não, só daqui é porque eu fico empolgado, eu começo a pregar o evangelho na tradução lá, pastor Anderson. Mas você vai ler lá, eram homens valentes, mas não era um homem que Deus tinha escolhido. E aí o Senhor interrompeu o profeta e falou, você está errando. Porque eu não vejo como um homem vê. O homem vê o exterior. Irmãos, é muito fácil enganar. Muito fácil. Basta eu colocar uns ternos, um sapato alemão, com uns relojão, uma biblona desse tamanho, citar uns grego e hebraico, e quebrar esse púlpito aqui, você vai falar assim, é um homem de Deus. Porque o homem vê o exterior. Mas há um Deus que ainda hoje conhece o nosso coração. Falou assim, eu vejo o coração. E ele já tinha falado ao profeta antes. E eu achei o homem segundo o meu coração. O que esse jovem fez para parar o dono do universo? Qual foi a oração cantada dos 70 salmos que ele compôs com a sua harpa, que encheu o coração de Deus? Aliás, encheu os 70. Ele deve ter feito mais, mas 70 foram inspiradas. Então, assim, essas aqui são minhas. Põe na minha palavra. O que esse homem fez? Mesmo sendo pecador, mesmo deslizando. Lembra que eu falei, profeta é vaso de barro. Se não vigiar, cai, erra. A glória é de Deus. Mesmo traindo, assassinando, e sendo confrontado com o seu pecado, se quebrantando. Pequei contra ti somente. É o Salmo 51 quando ele escreve. Quando ele cai em si do seu pecado. O que faz um homem tocar o coração de Deus? Quando nem o seu pai o nota. Falei isso com os jovens aqui nesse final de semana. Falei, prestem atenção, porque nós não podemos pautar nossas vidas pelo que os nossos pais falam conosco, nem pelo que a humanidade fala. Nós temos que pautar nossa vida pelo que o nosso Deus fala sobre nós. Se Deus está te trazendo aqui nessa noite, é para dizer que assim como Deus fez com Davi, na sua geração, e usou Davi para marcar a sua geração, nós temos uma história com Deus. E a pergunta é, que história é essa que você tem vivido? Pois Deus escolheu dos 8 filhos. Pai esqueceu, não deixou ele na mesa, mas o profeta falou, enquanto Davi não chegava, acabaram todos os seus filhos, você não tem mais nenhum, porque Deus reprovou todos que passou.
Todos que o pai escolheu, Deus reprovou. E o profeta chegou, você não tem mais filho nenhum. Ele estava passando aperto, que Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. Ele catou, não tinha mais ninguém. Falou, você não tem mais nenhum filho por aí, assim. Ah, tem o que cuida das ovelhas. Falou, pois nós não vamos assentar enquanto ele não chegar. Ei, seu pai pode ter esquecido de você na sua juventude, mas o Pai eterno nunca te esquecerá. Aliás, ninguém senta na mesa enquanto você não chegar. Aleluia. Deus nos conhece. Deus nos escolhe. Mas Deus nos escolhe para um propósito. E não é só juntar dinheiro, irmão. É marcar a nossa geração. Davi foi escolhido por Deus para marcar a sua geração. E ele fez segundo os desígnios da vontade de Deus. Achei um. E eu te pergunto, será que Deus pode te achar nessa noite? Para cumprir o propósito que Ele tem para essa cidade? Ele não precisa de grandes valentes. Ele precisa de corações obedientes. Gente que obedece a sua palavra. Que está disposto a morrer por Ele e a servi-lo até o último dia. Eu te pergunto, você está preparado para isso? Você foi chamado para quê? Para ser crente 3S, irmão? Salvo, sentado e satisfeito? Tem alguns aí que 4S, salvo, sentado, satisfeito, safadão. 1%, mas você sabe que tem. Amados, a nossa história não foge dos olhos de Deus. O tempo está acelerado. Se você tem a curiosidade de ler algumas notícias, não todas, porque elas, se ler todas, você morre. Tanta angústia que as notícias são, mas algumas. E você percebeu que de junho para cá houve um alvoroço na Terra entre os cientistas, porque a Terra ela nunca girou tão rápido como no mês de junho. Os dias estão sendo abreviados, como o Pai disse, e não é por causa da humanidade. Os cientistas tentam explicar. Deus não chamou a gente para explicar. Deus está dando sinal para a gente acordar. Tudo está lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala dos sinais dos últimos dias e das tribulações. Nós somos o povo que vai ver todos esses sinais e estamos vendo. Mas a humanidade vai continuar como nos dias de Noé, porque lá está escrito que eles vão continuar assim. Eles vão continuar casando, se dando em casamento, nas bebedeiras, e tudo vai bem. Para eles está tudo na night, open night, tudo tranquilo, mas então virá o fim. Como nos dias de Noé veio o fim. A terra já está girando mais rápido. Nós provavelmente seremos a última geração, se não os nossos netos, a última geração antes do noivo voltar. Mas pastor, o senhor sabe o dia? Não, filho, se a Bíblia fala que ninguém sabe, mas pelos sinais, Jesus falou, quando começarem a acontecer esses sinais, erguei as vossas cabeças, porque o dia da vossa redenção está chegando. Aleluia. É fim para quem não tem Jesus, mas quem tem Jesus é redenção, salvação. Mas qual é a nossa história? É simplesmente vir à igreja e ouvir pastor? E de vez em quando ler a Bíblia? Qual é o desígnio de Deus para o seu povo? O que Deus chamou a gente para fazer? O que nós temos feito, amados? Tem muita gente que está vindo às igrejas com medo do inferno. Que para lá ninguém quer ir, lógico. Tem muita gente que está vindo à igreja porque é uma palavra que traz um negócio diferente. Aqui o pastor fala um negócio, que a gente sente um negócio diferente, só para sentir. Deus tem nos escolhido para marcar gerações, assim como Davi vai escrever a história dele através de nós. Paulo diz que nós somos as cartas de Deus, as cartas vivas do Evangelho.
E muitas pessoas lá fora, a única Bíblia que eles vão ler é a sua vida. É a única palavra que eles vão ver na vida. É a sua vida, o seu modo de viver. Como nós temos vivido aqui em Frutal, amados. O que Deus espera de nós, na nossa geração. Deus tem nos visto. Eu queria fazer um apelo nessa noite da sua vida. Queria que meu filho subisse aqui, Gabriel. Ajuda o Gabriel ali, Samuel. Põe um violão na mão dele, um microfone desse ali. Que ele vai cantar uma música para você pensar no que você está fazendo da sua vida. Tem muita gente nessa igreja e nas igrejas espalhadas pelo mundo que tem seguido a Cristo Jesus para ver o que vai dar. Não, eu vou lá porque, né? Vai que estou no céu. Ele está indo para ver o que vai dar. São pouquíssimas as pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo para o que der e vier. Muitas estão seguindo só para ver o que vai dar, se vai dar céu. Poucas estão vivendo para o que der e vier. Porque os que estão vivendo para o que der e vier estão prontos para a morte, amados. A diferença é essa. Os que estão vindo para ver o que vai dar, qualquer aperto eles pulam fora. Eles escondem. Não, isso aí não é comigo não. Não, isso aí deixa para o pastor. Esse aí é... Esse é os que vêm para ver o que vai dar. Quando aperta as coisas, ou esconde igual caramujo, ou caracol, não sei como é que fala aqui. Aqueles africanos que tem por aí, que gostam de comer as plantinhas da gente. Na que toca nele, ele esconde na casca. Tem muitos assim, vem, mas na hora do aperto, esconde. Poucos são os que falam como Davi, estão prontos para viver por Deus e para morrer por Deus. E o nosso Senhor Jesus, vendo aquela multidão, certa feira, quando ele ia pregar, e ele já tinha alimentado com o milagre dos pães e peixes, muitos tinham sido curados e a multidão aumentando. Ele virou para eles e o texto diz que ele também virou para os seus discípulos e disse: aqueles que querem seguir, pois a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então siga-me. Não existe seguidores de Cristo que marcam gerações, se não passar pela abnegação das suas paixões, dos seus desejos, de aprender a dizer não para você. É o nosso maior inimigo, é a nossa carne e os prazeres da nossa carne. Se você não ouviu o sermão de hoje de manhã, você deveria ouvir. Conhecendo os nossos inimigos e como vencê-los. E hoje eu falei sobre a natureza da carne, do nosso eu, nosso maior inimigo. E como a gente faz para vencê-lo. E é morrendo. É deixando de viver para nós, para viver para um propósito maior. Tendo Davi servido a sua geração, conforme os desígnios da vontade de Deus. O que você está fazendo com sua vida? Para quem que você está vivendo? Isso vai ecoar na eternidade. Você acreditando ou não. Eu quero te chamar nessa noite a viver para o Senhor Jesus. Doa o que doer, custe o que custar. E para muitos vai custar a vida toda. Para muitos aqui vai custar inimizades, até dentro da família. Até dentro da família. Porque quando você dizer sim, de fato e de verdade para Jesus, muitos vão escarnecer, zombar, muitos vão parar de andar com você. Porque Deus vai se manifestar a sua vida. E aonde Deus manifesta, ali há luz. Sua vida pode ser um caos até aqui, mas aonde Deus se manifesta, diz: haja luz, e houve luz. Tudo muda. Antes do sol existir, antes das estrelas existirem, houve luz.
A luz que faz separação entre o dia e as trevas. A luz que no Novo Testamento fala que aonde a luz do Senhor chega, as trevas se dissipam. E o próprio Senhor Jesus disse aos seus: vós sois a luz deste mundo. Não é para toda igreja essa palavra. É para aqueles que andam segundo a verdade de Cristo Jesus. Não é só frequentar culto. É ser luz aonde há trevas. E a luz, ela não precisa humilhar ninguém. A luz, ela não precisa brigar com ninguém. A luz, ela não precisa defender nada. Porque aonde a luz chega... Qual briga que houve aqui quando acendeu essas luzes? Mas as trevas se foram. Aonde chega alguém cheio e transbordando do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, ele não precisa falar nada, porque aonde ele chega cheio da presença de Deus, as trevas têm que dissipar em nome de Jesus. Esse é o chamado da igreja. Não precisamos brigar com ninguém, amados. Muito pelo contrário, nós precisamos despejar amor, amar, ser generosos, ainda que os outros se levantem contra nós. Como Estevão, quanto mais pedrada ele tomava, ele transbordava do Espírito. E quanto mais pedrada ele tomava, mais amor ele transbordava. Ele foi o único discípulo transbordando do Espírito de tal forma que conseguiu repetir na sua morte, registrada na história, pelas Escrituras, as mesmas palavras do nosso Senhor Jesus na hora da morte. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A luz chegou, mesmo na morte. Ali começou a expansão do reino de Deus, através da luz de um homem que decidiu brilhar através da sua morte. Enquanto os outros viam as pedras e as feridas no seu corpo, a dor de ser julgado injustamente, Estevão via o trono de Deus, do Pai e do Filho. Não porque ele era super-herói, mas porque ele transbordava daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. O que você vai fazer nessa noite? Há um chamado. Ou você segue a Jesus para o que der e vier, ou você simplesmente vai seguir a Jesus para ver o que vai dar. A escolha é sua. Eu não posso fazer essa escolha. Eu estou seguindo a Jesus para o que der e vier no nome de Jesus. E esse é o apelo que eu te faço nessa noite. Não volte atrás, não vale a pena. Esse mundo vai passar com todas as suas paixões e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse vai permanecer eternamente. Morra para você, meu querido. Viva para Jesus. Então nós vamos ouvir essa música. Se você sentiu o desejo de vir à frente, a gente orar por você no final. Enquanto você escuta essa música vai ser cantada, preste atenção na letra. Você vem à frente e nós vamos orar por você. Mas não vem porque o outro está vindo. Vem porque Deus está falando ao seu coração. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Now
só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Amém. Você que entendeu esse chamado, sai do seu lugar. Vem à frente e falou: Senhor, eu tenho que viver todos os meus dias para o Senhor. Me ensina isso. Vem, sai do seu lugar que eu vou orar por você. Uma profissão que Deus te deu, com o seu chamado, independente da sua idade. Deus usou Moisés, ele já tinha 80 anos. Você tem um chamado nessa cidade, para marcar gerações. Nome de Jesus. Você não sabe como, aí a gente tem medo. A gente não precisa saber como. Existe aquele que designou, que escreveu. É só a gente se colocar na presença dele. O mais ele faz. Então sai do seu lugar falando: Deus, eu tenho que marcar minha geração nessa cidade, onde o Senhor me colocou. Quero desafiar você que é dessa cidade, que está aqui, ou você que está longe, está ouvindo essa mensagem, falando: meu Deus, eu preciso marcar algo. Eu não posso ser crente, salvo, sentado e satisfeito. Algo tem que acontecer, meu Deus. Assim como o Senhor fez com Davi, faz com minha vida, no nome de Jesus. Quero te seguir até o fim, marcando a geração segundo o desígnio, segundo o chamado do Senhor para a nossa cidade. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos. Muitos vieram à frente e alguns ficaram sentados. Mas o Senhor conhece o coração de cada um, assim como o Senhor achou Davi, acha o teu povo nessa cidade. Continue usando o povo dessa cidade e forjando os corações, para que vidas sejam impactadas no poderoso nome de Jesus Cristo. E a cada passo que os teus filhos derem nessa cidade, que o teu Santo Espírito transborde na vida dos demais, que os teus sinais vão junto com eles, pessoas sejam curadas nessa cidade, no poderoso nome de Jesus Cristo, inexplicavelmente. Que pessoas se convertam diante do Senhor, mudem de direção para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo.
Continue levantando vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Continue manifestando o teu poder e os teus milagres. Ó Pai, nós somos pequenos. São aqueles que às vezes o Senhor tira de trás das malhadas. Mas é o Senhor que honra, é o Senhor que escreve a história. É o Senhor que faz a nossa história. Levanta uma geração de homens, mulheres, jovens e crianças nessa igreja que temam somente o teu nome, que te seguem até o fim para a glória do Senhor. Essa é a nossa súplica, ó Pai. E nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos continuar orando para Deus arder o ministério no coração de vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tenham medo, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É Deus que escreve a história. Davi, ele não tinha a ambição e nem a amplitude da onde Deus ia levá-lo. E ele se tornou o maior rei de toda a história. Se tornou um homem do qual Deus o chamou de amigo, do qual Deus escolheu aonde o seu filho ia nascer. Porque Deus achou o coração de um homem segundo o seu coração. E que Deus dê esse coração a vocês no nome de Jesus. Permaneça aqui na frente ainda, porque meu coração está incomodado de fazer um outro apelo aqui. E eu vou fazer para você que está fugindo do chamado de Deus. Deus tem um chamado, está incomodando seu coração há muito tempo. Você está escondendo com medo. Você está com medo de Deus te mandar para longe. E para muito longe significa que toda a família vai ficar para trás. Como eu estou aqui a 1000 quilômetros de toda a minha família. E você está com medo. E Deus falou assim: faz apelo para eles, que eles vão ter que levantar no nome de Jesus. Então você pode sair do seu lugar aí agora, no nome de Jesus. Tire todo espírito de covardia de sua vida e levante diante do chamado de Deus. Porque Deus tem te chamado para pregar a cidades, a nações, e você tem fugido do chamado de Deus do seu coração. Sai do seu lugar e vem na frente no nome de Jesus. Tem mais, porque Deus falou que é mais de um. Não sei quantos, mas falou plural, não falou singular, não é só um não, está faltando. Levanta e anda no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem um chamado no seu coração. Vamos colocar de pé como igreja, vamos orar por esse povo. É Deus quem envia. É Deus quem envia. A gente gosta muito de enviar os filhos dos outros, né? Vamos falar assim: o filho do pastor desistiu do vestibular que ele passou na estadual, desistiu do vestibular que ele passou na federal, falou: agora vou fazer um vestibular porque eu estou fugindo do meu chamado, pai. Deus me chamou para ser pastor há uns 3 e poucos anos atrás. Falei: glória a Deus. Esse é o Mateus, estava fugindo do chamado. E Deus buscou ele. Falei: ainda bem que buscou cedo, porque tem uns que Deus vai buscar lá na frente. Foge, Deus acerta e fala: isso não é meu chamado para você. Você andou aí anos errado, agora tem a minha história. Você andou na sua história, agora você vai andar na minha. É o que esse povo está fazendo aqui na frente. Eu quero andar o resto dos meus dias na história de Deus para nós. Amém? Vamos orar, estende sua mão. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem levantado vidas nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o teu Santo Espírito tem redirecionado a nossa história. Meu Deus, o Senhor chamou essa igreja para impactar essa cidade no poder do teu Espírito. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres capazes de ser bênção na vida do povo dessa cidade, mas aqueles que o Senhor está chamando para fora também. Meu Deus, levanta no nome poderoso de Jesus Cristo. É o Senhor que nos habilita, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha portas. E eu te peço que a bondade do Senhor venha sobre a vida do teu povo, que o Senhor continue com o teu Santo Espírito convencendo o teu povo do juízo, do pecado,
da justiça, nos realinhando com a vontade do Senhor, Pai. Leva o teu povo para casa. Está uma semana diante de nós, não sabemos o que estava acontecendo na humanidade, mas uma coisa sabemos: o Senhor já está lá. O Senhor não perdeu o controle de nada. Reanima o nosso coração no Senhor, aumenta a nossa fé, e que possamos essa semana andar nos passos do Senhor. Aonde a gente for, que o teu Santo Espírito possa ir conosco, tirando todo espírito de angústia, de morte da nossa frente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Tirando de nós todo espírito de covardia, e que possamos dizer sim para o teu chamado, para a glória do Senhor. É assim que oramos. E agora, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor e as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vamos adorar a Deus com mais uma música. Você já pode ir abraçando um ao outro. Deus te abençoe e tenha uma boa semana, no nome de Jesus. E onde eu vou, te levo comigo, amado. E onde eu